Oi, pessoal, tudo bem? Trazendo mais um programa lindo aqui para vocês, reforçando que eu estou de olho nos comentários sempre. A gente procura trazer um programa cheio de amor, de temas diversos. Às vezes as pessoas reclamam que está muito triste, ou às vezes, enfim, não dá para agradar todo mundo. Hoje a gente vai trazer um programa muito especial para vocês, de uma amiga querida da religião judaica, assim como eu. Ela é casada com um rabino, ela vai falar dos preceitos do judaísmo, tradições. Lembrando que cada um escolhe, tem uma crença, uma religião, uma fé, que é importante a gente respeitar as diferenças. Continue interagindo aqui nos comentários, no meu Instagram também, Mariana Kupfer. Para quem gosta de ver bastidor, eu sempre posto os bastidores do programa lá. E conto com você. Se inscrevam no canal, que é muito importante para a gente. Espero que vocês gostem. Beijo! Saí de casa super jovem e fiz uma linda família. Foi a melhor escolha da minha vida. Além de cuidar da minha família, ajudo a cuidar da minha segunda casa, a minha sinagoga. No Amar de hoje, vamos conversar com a Tzipi, que é casada com o rabino Shmuli e mãe de um casal de gêmeos, Zevi e Hani, de 12 anos, da Beila, de 8 anos, da Dina, de 5 e Tzivia, de 9 meses. A Tzipi, assim como eu, é da religião judaica, trabalha com a sua família numa sinagoga de São Paulo. Hoje, ela vai compartilhar um pouco sobre os costumes da religião judaica e a sua história com a maternidade. Eu tô tão feliz que você tá aqui hoje, juro. Eu tô muito, muito feliz mesmo, tá? Obrigada. Eu sei que a tua agenda é corrida, mãe de muitos. Então, primeiro eu queria te agradecer. Muito obrigada pelo convite. Eu que tô muito feliz de poder estar aqui. E pra mim é uma honra, eu sou fã do programa. Pessoal, antes da gente começar aqui, deixa eu contar um pouquinho. Tem muita gente que assiste o programa e não me segue, muita gente não sabe da minha história de vida. Eu sou da religião judaica, meus avós vieram para o Brasil fugidos da guerra. E muitos judeus que vieram da guerra pararam na Argentina e no Brasil. Então, eu sou filha de mãe e pai judeu, de avós judeus, eu adoro a minha religião. Mas lembrando aqui que cada um tem a sua crença, a sua fé. O Brasil é um país de raças misturadas e é muito importante que cada um respeite a religião do outro ou a crença do outro. Então, eu escolhi fazer esse programa porque há uns meses atrás a gente entrevistou uma influenciadora muçulmana, a Miriam Rami. E aí eu falei para as meninas, nossa, eu fiz com ela, a gente falou dos preceitos da religião dela, quero fazer da minha também. E a Tzipi deu aula de hebraico e de bat mitzvah para a Vicky, que ela também vai explicar o que é o bat mitzvah. Eu vou colocar um trecho aqui para vocês verem que é emocionante. E o sogro da Tzipi é um rabino também muito antigo aqui de São Paulo, que era muito amigo do meu pai. Então eu tenho laços fortes aqui com a Tzipi. Então vamos lá. Olha, eu tô achando muito interessante trazer uma mãe da religião judaica também para compartilhar os costumes para o público do Amar, porque muita gente não conhece ou tem a falta de informação, né? Sim. Antes da gente entrar nesse tema, eu queria saber um pouco mais sobre a sua história. Você casou muito nova, aos 18 anos. Como é que você e o Shmuli, teu marido, se conheceram e como é que foi esse momento para você? Então, de novo, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui e compartilhar com os seus fãs a nossa história, né, o judaísmo, tudo. A Tzipi vai explicar também que ela é uma judia religiosa. Quando vocês veem, às vezes, na rua, os rabinos com terno preto, as mulheres com a saia comprida, eu não sou religiosa. Então, isso a gente vai falar no decorrer da entrevista. Então, os judeus religiosos... Então, no mundo religioso... Casam muito cedo. Casam muito cedo. Não é todo mundo que casa cedo. Tem aqueles que casam cedo e aqueles que não casam cedo. Então, sim, eu casei muito cedo. Eu saí de casa muito, muito jovem. E, normalmente, no mundo religioso, como funciona um shidduch? Shidduch é quando o homem e a menina se conhecem. A gente não tem contato com meninos. As meninas estudam escola só de mulheres, os meninos estudam escola só de homens. Então, a gente não tem esse contato, a gente não tem amigos, né? Pra falar, gostei daquele, gostei desse, quero conhecer. Então, quem faz esse Então, existe uma Shadchanit, que é uma matchmaker, que é uma casamenteira, e ela apresenta, ou seja, ela conhece a família X e a família Y, fala, eles têm um filho, ela tem uma filha, são duas famílias que têm os mesmos valores, né, os mesmos valores de vida, as mesmas ideias de casa, é um menino ótimo, uma menina ótima, cabeça boa, os pais se combinam, vamos fazer o shidduch, vamos fazer, né, a apresentação. E aí eles saem, né, nesse shidduch, vão se conhecer num date. E se eles gostam, ótimo. Sozinho, tipo, sozinhos, sozinhos. E o seu marido. Isso, sai sozinhos pra um date, conhecer, conversa muito, né? É isso que a gente não faz no date. Não tem o toque. Beijar. Não tem o toque, nada.
conversa, bater papo. E é até interessante que Shidur, quando a gente sai para conhecer, é realmente isso, é conhecer a pessoa de A a Z. Você conversa por 6, 7 horas cada date, então você troca ideias, o que você quer, o que você deseja para o futuro, e é isso. E com eu e o Shmuley foi diferente, a gente não teve um matchmaker, não teve uma casamenteira no meio. O meu pai e o pai dele são muito amigos desde muitos anos. São rabinos. São rabinos. Meu pai é rabino do Beit Chabad Central, que é uma outra sinagoga. Meu sogro é rabino do Shil. E aí eles se conheciam, né? Já se conheciam há muito tempo e falou, vamos casar nossos filhos. Eu era super pequena, tinha, sei lá, 15 anos. E eles deram a mão e falaram, a gente vai casar nossos filhos. Óbvio que meu pai nunca me contou, né? Combinar Só precisava combinar entre a gente. E aí, quando eu tinha 18 anos, eu saí. Na verdade, eu tinha 17, quando eu comecei a sair com ele. E eu casei com 18 e foi isso. E aí a gente se conheceu, a gente não se conhecia. Muita gente acha, você se conheceu. A gente não se conhecia, nossas famílias sim conheciam. Meus pais são muito, muito amigos dos pais dele. Então era já um passo andado, né? Quando você já se conhece, já sabe que uma família... Quantos encontros vocês tiveram antes de casar? A gente teve 5 encontros, foi muito rápido. 5 encontros, assim... bem demorados. Sem beijo. Sem os religiosos, gente, quando vão se conhecer, como a Tsipi está explicando, não tem contato. Não tem contato, só tem o contato depois do casamento. Tá bom. Então a gente saiu 5 vezes, foi em uma semana, foi muito rápido, ninguém imaginou que ia ser tão rápido assim. Mas clicou, quando clica, né? Quando clica. Dentro do judaísmo, existem diversas linhas. O ortodoxo, que é seu caso, sim. O judaísmo conservador, o reconstrucionista e o liberal, que é meu caso, né? Diria que eu sou uma judia liberal. Sim. Qual é a diferença, brevemente explicando, entre cada uma dessas linhas e conta a sua que você segue? Então, a gente não gosta muito de dar nomes, né? De nomear. Eu acho que isso é uma coisa... Não tem muito. Eu acho que tem aqueles que fazem mais, aqueles que fazem menos. As pessoas conhecem o judaísmo de 3.000 anos atrás. E, obviamente, desde que os judeus saíram da terra de Israel e foram para os outros países, cada um tem a sua cultura. Então, eu vou contar de mim, da minha história. Eu tenho um avô do Líbano, que veio do Líbano, eu tenho uma avó que veio da Polônia, eu tenho uma avó que veio da Rússia, outra é dos Estados Unidos, a minha avó já chegou aqui direto do Brasil. Então, acho que a cultura foi levando né, o que de trazer assim, a cultura desse país, a cultura daquele país. Vamos falar de respeitar o pôr do sol de sábado até o pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado. Coisas que eu sei, tá? Não se enterra quando morre, não se casa, não faz festa. Eu, por exemplo, com a minha família, quando meu pai era vivo, a gente acendia as velas de Shabat. Então tem o Shabat, tem a alimentação kasher, sim. Tem outras tradições. Os religiosos não usam carro no Shabat. Então vamos explicar pelo menos as principais coisas. Tá, vamos então, falar assim. Existe o Shabat. O que é o Shabat? Deus criou o mundo em 6 dias. Ok? 6 dias foi a criação do mundo e no 7º dia, Deus ele falou, é o dia do descanso. Eu criei o mundo em 6, no 7º é o dia do descanso. Como que é o melhor jeito de descansar? É isso, é o dia do descanso que a gente se desliga do mundo material. A gente não anda de carro, a gente não usa o celular, a gente descansa. É um dia que a gente vai na sinagoga, a gente reza, pede, né, bênçãos para Deus. Então, é um dia do descanso, é um dia da nossa alma descansar. E realmente o melhor dia da semana é o Shabat. Imagina você ficar sem celular por 48 horas. É maravilhoso. E a comida... 48 não, 24. E a comida é maravilhosa, né? Porque eu já fui convidada para jantar várias vezes na casa dos rabinos. Então a Tsipi vai explicar mais rapidamente o que é alimentação kasher. Por exemplo, eu como... É que eu sou vegetariana, eu não sou um bom exemplo. Mas uma judia uma amiga, ela come tudo. A alimentação kasher de um ortodoxo não mistura leite e carne. A gente não mistura carne com leite. Depois que a gente come a carne, a gente tem que esperar 6 horas para comer o leite. Tá. E depois de comer o leite, a gente espera 1 hora para comer a carne. Aí tem um pão, gente, que chama halá, que meu pai trazia de um bairro de São Paulo que chama Bom Retiro, que é onde a maioria dos judeus imigraram da guerra. Sim. Vocês não sabem o que é esse pão, gente. Né? É gostoso, é uma delícia. É o famoso pão tradicional, né? Do judaísmo. Que a gente come no Shabat, na sexta-noite e no sábado, no almoço do Shabat. E é uma delícia. É super gostoso. E é isso. E por que as judias religiosas, você já me contou tudo isso, e um dia a gente foi jantar, antes do Batista da Viga, eu falei, a gente conversou, e uma amiga nossa falou, gente, vocês precisam gravar um programa, vocês precisam gravar isso.
Curiosidades. Por que as mulheres judias usam a peruca? Por que uma mulher não pode, como eu ou a Vicky, que já tem mais de 12, cumprimentar com um aperto de mão, um beijo, um rabino, seu marido? Por que usa saia comprida? E por que vocês não evitam filho? A primeira pergunta... Hoje você tá de peruca? Hoje eu tô de peruca, sim. Muito legal. Então, assim, muita gente fala assim, mas as perucas hoje são tão bonitas, né? Deixam as mulheres tão bonitas. Que você é linda, né? Obrigada. Mas as pessoas não entendem realmente a razão de usar peruca. Então, vamos explicar. Então, uma razão que eu gosto muito de dar essa explicação, que eu acho que é muito importante, é que no momento que a gente casa, a gente tem que saber as nossas responsabilidades. Responsabilidade do casamento em si. A peruca, quando a mulher ela coloca, ela lembra. Toda vez que a mulher põe a peruca, ela lembra, eu estou casada, né? Sou uma mãe de família, tenho filhos, tenho as minhas responsabilidades. Eu gosto de dar esse exemplo, porque eu acho esse exemplo muito bonito. Quando eu ponho a minha peruca, eu coloco e eu lembro, eu sou uma mulher casada, tenho as minhas responsabilidades e é isso que eu tenho que colocar, lembrar todo dia quando eu saio da minha cama. E a saia longa também? Não, a saia longa é outra coisa. A saia longa é por causa do tzniut. Tzniut é recato. Então não é saia longa, tem que ser a saia depois do joelho. Sem decote. Sem decote. A gente é pessoas recatadas. A gente mostra o nosso corpo pro nosso marido e para mais ninguém. Então, assim, o nosso corpo, a gente, quando a gente casa, a gente faz o pacto com o nosso marido, a gente mostra o corpo para ele. Então, assim, a gente não mostra mais para ninguém, porque realmente é um recato onde que a gente tem que... E não só isso, também quando a gente se veste, a gente está mostrando um recato não só para o nosso marido, também para Deus. Deus deu a nossa alma para a gente servir Ele. Então, no momento que a gente está recatada, a gente sabe que a gente está nesse mundo para fazer as coisas certas. E outra pergunta, que eu tinha perguntado, por que não evita filho? Porque a gente entrevistou aqui a Rani, que é uma outra pessoa que a gente adora, que tem 10 filhos. Sim. Você tem 5? Eu tenho 5. Vai ter mais? Se Deus quiser. Todas as mães vão concordar comigo que o melhor presente que Deus dá na vida de uma mãe são os nossos filhos. Eu acho que quando a mulher ela tem saúde, ela tem força para ter mais filhos, é um presente de Deus. Então a gente não recusa. Igual um presente, a gente não recusa de ninguém, Deus está dando esse presente pra gente. Então, que momento que vocês falam, vamos parar? No 7? Não tem? Acho que é isso que eu falei, quando a mulher ela tem força, ela tem saúde pra ter uma casa saudável, tem filhos saudáveis, vê que tá todo mundo bem, ela tem que, não pode se recusar um presente desse. Por que eu, que não sou, nem você acho, né? Por que não pode cumprimentar um homem religioso, um rabino com a mão, com um beijo, só cumprimento de longe? Então, é a mesma resposta que eu dei antes, por causa do recato, né? A gente cumpre o recato, tem várias leis pra... Né? Gente, eu vou fazer eu vou dar esse recado aqui de novo, só lembrando, a gente está num mundo, às vezes a internet é um mundo terra de ninguém, né? Muito ódio, muita intolerância, então só lembrando, cada um escolhe, segue a crença, a religião que acha certo para si, ninguém é obrigado a gostar ou ser de uma determinada religião, mas é importante a gente respeitar as diferenças, tá bom? Então, só para deixar isso claro aqui, eu adoro a minha religião e respeito, tenho vários amigos de outras religiões, respeito o que cada um acredita. Então, vamos manter aqui um terreno de amor, tá bom? Para ninguém atacar ninguém. Esse programa é um programa de amor sem julgamentos. Eu gosto muito de frisar o que eu te falei antes, no começo da entrevista, que a religião judaica é muito passiva. É uma religião que quem faz mais ou quem faz menos não deixa de ser judia. Sim. O judaísmo está presente nas nossas vidas. Eu sou judia tanto quanto você. Se eu faço mais ou faço menos... tá comigo e tá com você, mas você não deixa de ser judia mais ou menos do que eu. Tá bom. Então, eu gosto de frisar isso bastante. Tzip, explica para quem está assistindo a gente como é que funciona uma sinagoga e o seu trabalho por lá, para quem nunca entrou numa sinagoga. Sim. Então, antigamente a gente podia falar que sinagoga era um lugar onde as pessoas se ajuntavam para rezar e para ver as festividades judaicas e tal. Hoje em dia, nos tempos modernos, acho que mudou muito. A sinagoga é um lugar onde as pessoas se encontram bastante, não só para rezar, isso também vem no meu papel, no meu trabalho na sinagoga. A gente quer passar para as pessoas que a sinagoga é uma segunda casa da pessoa. Então, até, vamos dizer, um exemplo da Vicky, sua filha. A Vicky começou a fazer as aulas de Bat Mitzvah, eu podia vir na nossa casa dar aula de Bat Mitzvah para ela, mas não, a gente fez um grupo na sinagoga, onde a gente se divertia, a gente fazia jogos, a gente fazia as aulas dentro de lá, para ela sentir que a sinagoga é uma segunda casa dela. Então, ficou um centro, um lugar onde as pessoas vêm e se conectam com o lugar sagrado. Então, não é um lugar só de rezas e vai embora. É um lugar que a gente quer que as pessoas se sintam que é uma segunda casa. Então, isso
é o meu trabalho na sinagoga, fazer onde que as pessoas se sentem à vontade. Você já enfrentou algum preconceito por ser uma judia ortodoxa? Nunca. Graças a Deus, nunca senti nenhum preconceito. Eu acho que a gente vive num país maravilhoso. O Brasil é um país onde recebeu os imigrantes judeus muito bem. Todo mundo que veio para cá foi muito bem recebido. E eu justamente nasci nos Estados Unidos, por acaso, meus pais são brasileiros e tudo, mas eu tenho uma vida super brasileira. Eu vou contar um segredo, eu amo futebol, amo, e meus filhos amam, a gente tem as tradições brasileiras, então nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Graças a Deus. Tem aqui, conta pra gente como funciona o casamento judaico e as tradições que essa festividade carrega. Você falou um pouquinho, no seu caso, sendo ortodoxa, como é que você conheceu seu marido. Sim. Mas todo mundo fala, o casamento judaico é muito animado. Então conta um pouco, porque que quando o noivo quando termina a cerimônia, o noivo tem um copo embrulhado num guardanapo, ele pisa e quebra. Que mais que tem das cadeiras, né? Eu vou contar um pouquinho. O casamento judaico, ele é dividido em dois, né? Ele tem a cerimônia e a celebração. Então, primeiro feito a cerimônia e depois logo a celebração. A cerimônia do casamento, ele tem que ser embaixo de uma rupá. O que é rupá? É como se fosse uma tenda, onde tem que ser 4 lados aberto, simbolizando a tenda de Abraão Avinu, quando ele fez a sua tenda, que era uma tenda aberta, onde todo mundo entrava, passava. A gente também faz a mesma coisa para o casal ter uma casa aberta, com muitas coisas boas, onde todo mundo pode, né, vir visitar. E tem várias outras coisas na cerimônia, tem as 7 voltas da noiva, que a noiva dá 7 voltas no noivo, simbolizando que eles estão fazendo um mundo novo, igual Deus fez o mundo em 7 dias, 6 depois descansou, a noiva dá 7 voltas em volta do noivo, lembrando que é a noiva que dá voltas, não o noivo, por quê? Porque a mulher, né, é o pilar da casa. Que legal. A mulher é o pilar da casa, querendo ou não, é tudo através da mulher. A mulher que educa os filhos, a mulher que cuida da casa. Então, a noiva que dá as 7 voltas. Depois tem as 7 bênçãos, depois tem a quebra do copo. A quebra do copo simboliza que no momento de muita alegria que o casal, né, tá se casando, a gente lembra da distribuição do templo também, para lembrar dos nossos, quem é a gente, né, da onde a gente vem, dos nossos do passado. Que mais? Aí pega o noivo. E aí depois a noiva, né, obviamente, estão casados, o noivo coloca aliança na noiva e eles casam. E depois tem a celebração, que é muito importante falar que a celebração do casamento é a coisa mais alegre que tem, com certeza. Bom, a gente já contou aqui que você casou bem jovem. Sim. Aí aos 19 anos você engravidou de gêmeos. E aí nasceram o Zev e a Hani, que hoje estão com 12 anos. Como é que foi esse momento? Então, foi um momento mágico, foi maravilhoso. Eu e o Shmuel, a gente casou, né? Eu casei jovem, igual que a gente falou. E a gente foi morar um ano em Israel, porque eu era muito jovem, ele também. E a gente estava no meio dos estudos, então a gente foi lá morar um ano pra gente estudar e se conhecer, né? Porque a gente já, né? Quanto que já se conhece? A gente se conhece sabendo que é uma pessoa boa e tal, mas foi um ano de lua de mel prolongado pra gente se conhecer melhor. É um ano maravilhoso. Quando eu tava lá, eu engravidei dos gêmeos. Liguei pro meu médico aqui no Brasil, falei, tô grávida. Então eu vim pro Brasil depois de 3 meses que eu engravidei. E teve os bebês aqui? Eu tive os bebês aqui. E foi assim, eu era muito jovem, mas graças a Deus eu tenho uma mãe maravilhosa que me ajudou muito, minha sogra também, me ajudaram muito. Meu marido também me ajudou bastante. Então foi tranquilo, na medida do possível, né? 2 de uma vez, eu tinha 19 para 20 anos. Mas foi muito gostoso mesmo. Depois chegou a Beila, a Dina, e quando você estava fazendo... A gente fez a festa da Vicky, o Bat Mitzvah, um dia depois ela foi dar luz da quinta filha. Eu até tava com medo que ia dar luz no Bat Mitzvah. Eu falei pra uma médica, eu tenho medo que vai estourar a bolsa lá. Mas eu consegui, né? Eu dei a luz literalmente um dia depois. Literalmente. Como é que você e o teu marido conciliam a maternidade com as outras responsabilidades na sinagoga? Sim, então isso é uma tarefa muito difícil, porque não é fácil. Mas acho que as crianças sentem que a sinagoga não é uma coisa longe do nosso dia a dia. Eles sentem que é a nossa segunda casa, literalmente. E desde pequenininhos, a gente envolve eles em tudo que a gente faz. Então, convidados no Shabbat, sexta-noite na sinagoga, todos os nossos eventos, o que dá para trazer as crianças eu sempre levo, para eles poderem ver que é um trabalho maravilhoso, com uma comunidade linda, que só tem a crescer, que cresce a cada dia, que cresce cada vez mais. Muitas vezes é difícil. No Bat Mitzvah, eu tava grávida eu passo super mal na minha gravidez, 9 meses, assim,
entre vômitos e enjoos. Muitas vezes eu quis pegar o telefone e cancelar a aula da semana, mas eu falei, não posso cancelar, é a aula que elas não sabem sobre judaísmo, tá nas minhas mãos ensinar, é uma vez por semana, se eu cancelar, é menos uma aula para elas aprenderem. Então, tem que ter o querer muito, e as coisas andam, as coisas vão, e eu amo o que eu faço. Eu amo a minha comunidade, eu amo as pessoas do Shiur. Eu falo literalmente que elas são minhas irmãs, assim, minhas amigas verdadeiras. Então é gostoso, é difícil, mas é muito, muito, muito bom. Outra dúvida que as pessoas costumam ter muita curiosidade é se agora tem bastante séries sobre isso. Os seus filhos nasceram num núcleo de pais ortodoxos. Eles costumam ou são obrigados a seguir a religião dos pais? Como é que funciona quando um de um núcleo fala, eu não quero ser ortodoxo? Eu acho que todos os pais querem que os filhos sigam o caminho deles e ainda sejam melhor do que eles. Acho que esse é o sonho de todos os pais. Mas, obviamente, que tem vezes que isso não acontece. E cada família tem a sua dinâmica, seu jeito de lidar. Mas eu falo que uma coisa nunca, nunca pode faltar. É carinho, amor e respeito pelos filhos. Acho que quando o filho não quer ser igual aos pais, não pode faltar nunca carinho e amor e respeito por eles. Então, por exemplo, se o teu filho com 18, 19 fala, não quero mais ser ortodoxo... Então, o que eu falei, óbvio que eu quero que eles sejam ainda melhores do que eu, né? Eu quero que eles sigam o meu caminho e ainda sejam melhores. Mas se a criança não quer, não existe você forçar uma situação ou ele não é mais meu filho por isso. Ao contrário, você tem que dar mais carinho, mais amor, mostrar que você tá junto nessa e respeitar a decisão de cada filho. Você explicou como é a sinagoga, né? Que é a casa das pessoas, para quem nunca entrou. O judaísmo é baseado nos preceitos da Torá. Que é nosso guia, vamos dizer assim. Então, como é que tem na Torá? Me explica um pouco. Então, a Torá é o nosso guia do que a gente tem que fazer, do que a gente tem que cumprir. A sinagoga, ela ajuda as pessoas a entender o que é o guia, a entender os nossos preceitos, a entender o que a gente tem que cumprir para, né, os mandamentos de Deus, principalmente, e o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia para cumprir a Torá. Então, a gente falou das velas do Shabat, que é uma mitzvah de sexta-feira, né? As velas do Shabat, Deus deu 3 mitzvot, 3 mandamentos para as mulheres cumprir. Então tem 613, Deus deu 3 para as mulheres. Quais são os 3? As velas do Shabat, que nem que a gente falou que acende na sexta-feira, antes do pôr do sol, que é o início do Shabat. A Halá, que é aquele pão tradicional que a gente também já comentou sobre ele, que é uma delícia. Então a hora que a mulher faz a Halá, ela faz uma bênção especial. E a terceira mitzvah, terceiro mandamento, é o mikveh. O mikveh é quando a mulher, ela casa, ela mergulha no mikveh. Que é um banho, gente. Que é um banho ritual. A mulher, quando ela vai no mikveh, ela tira a impureza dela e ela traz a pureza. São águas que vêm da chuva, água de Deus. Então a mulher, ela mergulha nesse banho ritual para trazer pureza para o relacionamento entre ela e o marido e trazer bênçãos para dentro de casa, para ela, para o marido, para os filhos. Então Deus deu 3 mitzvot, 3 mandamentos para as mulheres. E por que os homens usam, chama kippah, um chapéuzinho na sinagoga? Eles usam para lembrar que tem sempre alguém acima deles, que é Deus. No momento que o homem coloca kippah, ele está lembrando que ele não é um ninguém, né? Que tem sempre Deus acima no comando. Tzip, pensando em tudo que você viveu, você é muito jovem, mas já viveu bastante. O que você acha que a Tzip do presente diria para a Tzip quando tinha 12 anos? Falaria com certeza que eu tenho muito orgulho de quem eu me tornei. Ai, que lindo. Eu acho que eu nunca imaginei que eu ia casar tão... Eu sabia que eu ia casar cedo, não vou mentir, mas não tão cedo. Mas eu tenho muito orgulho da família que eu criei, da comunidade que eu tenho, da sinagoga que eu represento, de ver a sinagoga crescendo a cada ano, cada mês. E pra mim isso é o maior orgulho, e eu me orgulho muito, e eu passo isso muito pros meus filhos também. Pra ter maior orgulho mesmo. Qual foi o maior aprendizado e lição ou lições que a maternidade te trouxe até aqui? Eu aprendo todo dia. Eu acho que eu aprendo todo dia que a gente não é ninguém se a gente não tem Deus no comando, a gente sente a presença de Deus no nosso dia a dia. Eu falo que cada dia é um milagre. Tem uma reza que a gente faz todo dia de manhã que chama Modeh Ani. O Modeh Ani, a gente agradece a Deus por retornar a nossa alma. Depois que a gente dorme, acorda de manhã, Deus está retornando a nossa alma. Então, toda vez que eu faço o meu Modeh Ani de manhã, quando eu acordo, eu agradeço e falo, obrigada a Deus pela vida que você está me dando. Eu acho que isso é uma terapia, assim, para todo mundo.
Quando acordar, refletir e agradecer pelo dia que a gente tem. Tá vivo já é o maior Então eu acho que isso que eu mais aprendo na maternidade, ver as crianças crescendo com saúde, indo bem na escola, graças a Deus, e até às vezes quando a gente tem algum desafio na vida e a gente vence esse desafio, a gente tem que também, quando não vence um desafio, a gente tem que agradecer a Deus todos os dias por dar vida pra gente. Linda, obrigada por Obrigada ter vindo. A você muito legal. Por tudo e obrigada pela mesmo. oportunidade. Adorei contar a sua história. Obrigada. Muito legal. Obrigada, linda. Obrigada a você. Se você tem uma história de amor ou maternidade para compartilhar, escreve para a gente no amarmaternidade@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, está inscrito. Se você é de São Paulo, deixa o teu telefone no e-mail, que é para facilitar o nosso contato com vocês. Estou te esperando no próximo programa. Tchau!